Fala pessoal, bom dia, boa tarde, ou até boa noite, né? A gente tem gente do Japão e outros lugares do mundo que nos assistem. Se você está pegando sua marmita agora, tirando a geladeira, colocando no micro-ondas, tirando o feijão da panela, bem-vindo ao Sul no Meio-Dia, nosso esquento da semana sobre macroeconomia e renda fixa. Do meu lado tá o economista aqui da casa, Rafael Pérez. Fala pessoal, beleza? E de casa, nosso querido Vinícius Romano, o nosso chefe de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala, Rafa. Boa tarde aí para todo mundo que está ao vivo aí acompanhando a gente. Então, quando a gente espera o pessoal chegar, a gente está aqui com o nosso cafezinho. O Ibovespa está subindo quase 1% nestes momentos, acima dos 121 mil pontos. Fiz um morning call hoje de manhã, lá no meu Instagram, se o pessoal quiser acessar, o Ibovespa estava a 120, o câmbio estava sendo negociado lá às 10h30, 4,76. E agora o Ibovespa está a 121 mil pontos, 121.335, e o câmbio já está com uma valorização de 1%, sendo negociado a 4,73. E aí a gente vai comentar um pouquinho da agenda da semana, mas a gente sempre gosta de comentar o que aconteceu na semana passada. E aí o Rafa vai trazer um pouquinho das perspectivas também aí para a agenda da próxima semana, né? Boa. Acho que semana passada, né, a gente costuma falar terceira semana do mês, costuma ser uma semana um pouco mais vazia em relação a dados, mas a gente teve um dado bem relevante aqui no Brasil, que foi o IBCBR, né? O IBCBR, que é aquela prévia do PIB, né? A gente teve ali, caiu 2%, né? Enfim, acho que o principal motivo a gente comentou um pouco semana passada, né? Mas acho que é bom só enfatizar que o Brasil, né, a economia brasileira está perdendo um pouco de impulso, né? A gente já esperava isso, o agro, que é muito concentrado no começo do ano, está perdendo, é um impulso importante, né? Que agora já está se dissipando, então a gente já começa a notar a economia brasileira um pouquinho mais fraca, né? Obviamente que isso não quer dizer que a gente está caindo, né? Mas quer dizer que a gente está mais estável, né? A gente não deve ter mais essa força do agro que teve ali no primeiro trimestre, né? Então isso foi um ponto relevante, né? Na semana passada, que obviamente já começa a entrar no radar também do Banco Central, que ele já começa a notar que a atividade de fato já está começando a dar indícios, né, de que está sentindo, né, a alta dos juros, né, alguns setores mais dependentes de crédito acabam sendo obviamente mais afetados, indústria, né, comércio, varejista também. Então, no geral, o que a gente já vem falando há algumas semanas é a atividade brasileira, ela vai começar a perder fôlego, né, nesse segundo trimestre até o final do ano. Então, isso provavelmente vai ajudar o cenário, por exemplo, do Banco Central com o ciclo de queda de juros, né? E aí, isso até, né, engancha um pouco numa questão que a gente trouxe, né, no relatório de macroeconomia. Quem quiser, inclusive, ler, está bem interessante essa semana. E uma das coisas que a gente faz... Uma dúvida, todos são interessantes, né? Todos são interessantes, esse está mais ainda, eu acho, né, que a gente traz aí tanto guerra da Ucrânia, a gente traz visão, né, dos Estados Unidos, atividade, o FONC, fala um pouco de balanço comercial, tá bem legal esse, né? Todos são legais, alguns são mais legais ainda do que o normal. Mas acho que é importante a gente ressaltar que a gente trouxe uma atualização relevante sobre contas externas, quer dizer, né, sobre as exportações, saldo balanço comercial, né. Inclusive, esse é um tema que a gente tem visto pouco, né, porque o Brasil tem tido saldos recordes, né. O Brasil tem tido um desempenho extraordinário, né, nas contas externas, e isso tem feito que seja uma preocupação a menos, né. O Brasil, ano passado, já teve aí um saldo de balanço comercial recorde, né, de 62 bilhões de dólares, se eu não me engano, foi o recorde, e para esse ano a gente está estimando outro recorde, né. A gente recalibrou nossos dados e tudo mais, e dois fatores principais explicam, né, essa melhora ainda maior, né, do nosso saldo de balanço comercial, né, que seria basicamente exportações menos importações, mas basicamente o desempenho do agro, né, que foi assim, as exportações do agro estão sendo recordes, né, principalmente soja, carne no geral, enfim, complexo de soja, né. Então isso tem feito com que o saldo da balança comercial brasileira tenha sido recorde. E outro ponto que tem ajudado o Brasil a ter um desempenho melhor nas contas externas está muito ligado à atividade. Por quê? O Brasil, as importações do Brasil têm caído, na verdade, né? Isso é um sinal de que a atividade interna está importando menos, comprando menos lá de fora. Normalmente quem compra lá de fora é indústria, né, consumidor no geral, mas a indústria, ela importa muitos insumos. Se ela não está importando insumos, quer dizer que ela não está, né, produzindo da mesma forma que ela poderia produzir. Isso, se de um lado é um sinal de que a atividade econômica brasileira está mais fraca, por outro lado, isso ajuda muito a balança comercial, né? O Brasil esse ano
a gente está estimando algo acima de 70 bilhões de dólares, né, o superávit da balança comercial. Então o Brasil deve ter aí mais um ano muito bom de contas externas, e isso ajuda aí o Brasil tanto a acumular mais dólares, ajuda a valorizar o câmbio, né? Então tem uma série de implicações também. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante aí da gente estar monitorando, saber o que está acontecendo, que tem implicações principalmente sobre o câmbio, né? E diz um pouco sobre como é que está a atividade econômica aqui dentro, né? Mas também teve lá fora umas coisas importantes, né? Você escreveu um texto bem importante, bem legal sobre Estados Unidos, né? A gente vai comentar Estados Unidos daqui a pouco, porque está muito relacionado à reunião importante desta quarta-feira. Teremos a decisão da taxa de juros. Mas antes de entrar nos dados dessa semana, e também a gente não pode dar muito spoiler do relatório, né? A gente tem que dar uma pinçada só para despertar a curiosidade aí dos telespectadores. Vini, como que foi um pouquinho a renda fixa na semana passada? Boa. Então, tivemos, se a gente olhar para a curva de juros, né, como a gente sempre costuma comentar aqui, e até é interessante, você sempre mostra, né, não só Ibovespa, mas como que estão os juros futuros, também a gente sempre fala, né, os juros futuros, um vencimento específico, né, de um juro futuro, se a gente pegar o DI para um prazo específico, é a média da taxa de juros de hoje até aquele prazo, né, até aquele vencimento. Então, se ele sobe, o mercado está entendendo que a média da taxa de juros nesse período também está subindo, ou seja, pode ser um aumento de risco, pode ser uma sinalização do Banco Central de que, tô vendo aqui, boa. Esse gráfico ajuda a entender. Você vê que não tem... Vini, pessoal, a gente está projetando aqui, só que às vezes dá estabilidade. Se ficar ruim, joga no comentário aí para a gente fazer algumas operações aqui. Mas se der tudo certo, segue o jogo, Vini. Eu acho que não está travando não pro pessoal, mas vamos lá. Eu não estou conseguindo ver todos os números perfeitamente aqui, mas acho que a ideia dá para a gente entender, né? Então, se a gente pegar a linha azul, por exemplo, é a curva de juros nesse momento, tá? Negociando agora os juros futuros, e cada vencimento que eu comentei são os vencimentos aqui no eixo horizontal, né? E é a média de hoje até um período específico da taxa de juros. E se essa taxa sobe em relação a uma outra data, né, uma outra data passada, significa deixa eu que pegar o risco aqui, Vini, aumentou. deixa eu começar o juro dia 1 de julho. Pega começo vou pegar do mês, mais se der, pega no começo do ano zoom. também, para o pessoal ver como é que tá. Esse aqui é 1 de junho, vai. Ficou mais fácil o pessoal entender. Boa. Então a linha branca é 1 de junho e a linha azul é agora, certo? Exato. Então dá para ver que mesmo depois de todos aqueles motivos que a gente vem sempre falando, né, arcabouço fiscal, IPCA já começar a vir abaixo das expectativas, atividade, apesar de ter surpreendido para cima, quando a gente olha qualitativamente, né, o juro já está batendo em alguns setores, isso motivou a quedas, principalmente na parte mais longa, ali intermediária e longa, da curva de juros. Então você vê que no dia 1º de junho, que é a linha branca, a gente tinha um certo nível de taxa de juros, o mercado esperava uma trajetória um pouco mais para cima, e agora essa curva caiu, tá? Ainda não é uma curva muito em níveis baixos, né, como a gente via lá em 2016, 2017, quando aconteceram todas aquelas reformas, mas se a gente pegar do começo do ano ainda, isso que está... tem uma diferença aí, mas não é tão grande quanto se a gente pegar lá em abril, março desse ano. E, de novo, né, a gente está vendo fechamentos em sequência, aí o Boletim Focus também está mostrando toda semana que a projeção do IPCA vem sempre caindo, o PIB vem subindo, a Selic normalmente se mantém estável, mas quando a gente tem uma mudança muito forte de expectativas, né, principalmente depois de uma reunião do Copom, o mercado já ajusta suas expectativas. E isso reflete, né, como a gente sempre fala aqui, na curva de juros. Mas na semana passada, assim, a gente, como também foi uma semana não muito forte aí de indicadores, né, macro, que tem uma forte relação, por isso que a gente sempre faz as lives juntos aqui, a curva se manteve meio que estável, assim, não teve grandes movimentações, e eu acho que até, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, eu acho que o interessante nem é olhar muito a curva todo dia, sabe? Eu acho que é legal você ver semana a semana, mas os grandes movimentos, quando a gente consegue capturar, é quando a gente olha para trás e vê às vezes 1 mês, 3 meses. Quer ver, se você puder colocar aí janeiro desse ano e talvez março ali, vocês vão ver o tamanho da movimentação, da diferença aí na curva, que eu acho que é mais interessante assim de mostrar, né? Fica até mais nítido, né?
Coloca aí janeiro. Sabe que a gente faz, quem sabe faz ao vivo, né? A gente faz tudo ao vivo aqui. Mas o pessoal gosta, eu acho. Então, olha a diferença. Isso aí é janeiro, né? Primeiro 2 de Então, janeiro. olha a diferença do nível de juro esperado. Até no desenho da curva a gente vê a diferença, né? É como se a Selic tivesse no patamar de 13,75 e fosse continuar para sempre nesse mesmo nível. E aí começaram a acontecer as coisas, né? Essas surpresas positivas que eu falei, principalmente, né? Não é só isso, mas e isso começou a motivar a curva a ir para baixo, né? Principalmente na parte longa. O curto prazo já é mais dado, né? Então, apesar de ter algumas diferenças ali, a gente já vê que o Banco Central ele já fala mais ou menos o que ele vai fazer. No longo prazo que mora a incerteza maior, né? Que já está mais relacionado ao fiscal, a reformas estruturais, é o que a gente sempre comenta aqui. E acho que. Só Pode falar. complementando, eu acho que o setor externo também é um fator relevante na parte longa, né? Só de os Estados Unidos começar a encerrar o período de ciclo de alta de juros, que daí é o próximo tema da live, mas um menos estresse, né? A gente passou pelo SVB, Credit Suisse, já passou um pouco de incerteza lá fora, a inflação está mais controlada. Expectativa de final de ciclo de taxa de juros em alguns bancos centrais. Isso ajuda a despressionar a parte longa, né? Eu ia falar que a gente tem uma reunião importante essa semana e também pode gerar alguma movimentação na curva, né? E você até comentou, não sei se foi na última live ou na penúltima, você comentou sobre a operação de carry trade, né? Que tem ali o diferencial de juros, e isso é um fator importante aí, não só para os juros, mas também para o dólar, né? Se a gente pegar aí no primeiro semestre, por exemplo, o dólar teve movimentações bem relevantes aí também. Então eu acho que, olhando para a última semana, não teve muita movimentação no juro futuro. Os títulos têm suas próprias características, então você vê o IPCA, foi divulgado há 2 semanas, ele veio negativo, né? Praticamente na estabilidade, mas um pouquinho negativo. Aí muita gente fala, pô, vai cair ali os títulos indexados ao IPCA. Só que se você tem um componente pré-fixado, né? Porque os títulos são negociados a IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é uma taxa pré-fixada. E ela tem aquela relação inversa, né? Se a taxa de juros futura cai, o preço do título sobe. Então você tem uma força que é a marcação a mercado, né? A relação inversa pré-fixada, e a outra força que é o VNA, que é a parte do IPCA por si só, né? A parte pós. Então você combina essas duas forças para ver como que vai ser a performance do título IPCA+, seja na semana, no dia, no ano, né? E aí na semana a gente vê que, apesar do IPCA ter caído, o título se manteve ali meio que um pouquinho para cima ali do zero, né? Não é uma movimentação muito grande, né? Mas foi mais ou menos isso. Eu vou mostrar aqui depois, acho que você pode falar primeiro das atualizações aí externas. Depois eu vou mostrar que saiu um relatório legal do Tesouro Direto na quinta-feira passada. E acho que é legal do pessoal conhecer também, não sei se todos conhecem aqui que estão assistindo, eu vou mostrar aqui depois. E aí Mas pode passar primeiro a parte internacional, depois a gente volta aí para o Brasil. Bom, pessoal, a gente tem duas questões importantes hoje aqui que a gente gostaria de falar, que é o primeiro, a reunião do FONC, que começa na terça, com decisão na quarta-feira. Expectativa nossa é de aumento de 25 vezes, ou 0,25 pontos percentuais na banda, né, de que eles têm lá nos Estados Unidos para a taxa de juros. Lá não é um ponto, que nem aqui 13,75. Lá é uma banda que atualmente está em 5 e 5,25, a tendência é que vá para 5,25 para 5,50. Nossa expectativa é que essa taxa fique nesse patamar até o final do ano, início do ano que vem. Eu acho que assim, isso está meio que dado. Se a gente pegar as projeções e as probabilidades do mercado, que a gente olha muito no CME Group, que é basicamente um local onde você tem as expectativas sobre as reuniões do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, a tendência é que aumente-se nessa reunião desta quarta-feira. A grande dúvida, e aí investidores fiquem de olho, é que a gente quer entender, tanto na ata quanto na entrevista do presidente do Banco Central, o Jerome Powell, que é logo em seguida, acho que meia hora depois, o que vai acontecer depois dessa reunião? Quais são os próximos passos? A nossa visão é que mais ou menos vai ser nesse sentido de, olha, iremos parar por aqui no momento, não acreditamos que seja necessário, mas caso haja algum choque que a gente não previu, ou os riscos altistas
fiquem muito maiores, a gente vai voltar a ter uma postura mais restritiva e vai voltar a subir juros. Então, acho que vai ser um pouco como o Banco Central foi aqui do Brasil em muito tempo. Olha, a gente vai ficar aqui no 3,75, mas vamos prezar pela paciência, parcimônia, se precisar a gente vai voltar a subir. Então, eu acho que esse vai ser um pouco o tom desta reunião, o que vai deixar o mercado, acho que bem acomodado. Olha, era o que a gente esperava, isso pode começar a destravar investimentos e fluxo para outros países, o Brasil pode se beneficiar no momento. Agora, se ele tiver uma postura mais hawkish, de falar, olha, vamos subir mais, aí eu acho que os mercados tendem a sofrer, brasileiro, e aí um fluxo de incerteza vai ficar um pouquinho pior. Mas por que a gente acha que os juros já estão no nível restritivo suficiente, a inflação já está dando sinais de melhora? Se eu pegar o CPI, está em 3%, saiu dados semana passada, retrasada. Se a gente pegar serviços, moradia, alimentos, está em trajetória de queda, mas precisa dar mais sinais aí, clareza. Os núcleos de inflação deram uma queda na margem, mas está um pouco elevado, mas as coisas estão se ajeitando mais por lá. Então, qual que é o ponto? Olha, a gente vai parar de subir, vai ficar em 5,25, 5,50. Por quê? Porque a inflação deu sinais de melhora, precisa dar mais sinais, mas esse nível já está o suficiente para que a trajetória da inflação continue e converja para a meta de longo prazo de 2%, que, ao nosso ver, deve acontecer no final de 2024. Então, vamos parar de subir, vamos ficar, porque a inflação já melhorou, mas precisa continuar dando sinais contínuos de melhora. E, portanto, 5,25 já é suficiente. Se pegarmos, a gente escreveu no relatório, né? Mas tem um gráfico lá interessantíssimo para você ficar curioso, pelo mercado de crédito. Vai ver uma desaceleração importante. O mercado de crédito são os principais canais que a taxa de juros afeta a economia. Então, olhar aquele gráfico lá, vai ver uma desaceleração boa no mercado de crédito. A indústria vem sofrendo bastante. Então, esse é um pouquinho da nossa visão superficial. Se você quiser saber mais, acesse o nosso relatório, né? Inclusive, né, hoje saíram os dados aí de atividade, né, dos Estados Unidos, né, os famosos PMIs, né, que são meio que um termômetro de setores, e eles vieram abaixo do esperado, né? E a gente está naquele momento em que bad news são good news, né? Ou seja, se os dados vieram ruins de atividade, isso é um bom sinal para o Banco Central. Quer dizer que a atividade está desacelerando e isso pode fazer com que o Banco Central seja mais cauteloso ou se siga mais ou menos esse cenário que você acabou de trazer, né? Então, um dos motivos que está explicando hoje a Bolsa está além, teve commodities também, mas um dos motivos é isso, né? Os dados de atividade dos Estados Unidos vindo mais fraco é um bom sinal para o Banco Central, quer dizer que ele está conseguindo, de fato, desacelerar a economia e segurar aí um pouco a inflação. E, Vini, o segundo grande tema aqui da nossa live, se puder colocar a primeira imagem que a gente quer trazer, é que também nos relatórios a gente trata de política internacional, tanto economia, mas a gente olha um pouquinho alguns principais acontecimentos e a gente vem cobrindo a guerra várias vezes. A gente fez uma live com o João, amigo do Rafa, a gente conversa ele mensalmente, cientista político, ele manja muito de política internacional e parte de guerra, segurança internacional, especialidade dele. E aqui a gente fez uma pequena análise, aqui eu escrevi esse texto, e aí eu vou trazer as duas imagens só para vocês entenderem uma das preocupações e riscos que podem acontecer ainda este ano. Existia um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, que é o acordo do Mar Negro, que criava esse corredor, que é essa linha tracejada de exportação de grãos, fertilizantes, insumos para a produção, que abasteceu diversos países e ajudou o preço das commodities agrícolas a se estabilizarem e a caírem no último, desde o começo do ano. Se pegar o preço do trigo e do milho, caiu mais de 25%. E quem ajudou muito foi esse corredor do Mar Negro, porque tanto a Rússia como a Ucrânia são dos maiores exportadores do mundo de diversos insumos importantes, tá? E segunda-feira passada, esse acordo acabou, né? Expirou o acordo e precisavam renovar, a Rússia não renovou, dizendo que quem só se beneficiava era a Ucrânia. E aí a Rússia está sofrendo sanções, estava com problemas no seu banco agrícola, ela ressalta, né? E falou: olha, esse acordo no fundo só beneficiou os países ricos, os países pobres não chegou alimentos. Então criou-se uma narrativa lá de quem está certo e quem está errado. Aí não vou entrar na questão, no mérito, mas o ponto é que esse corredor, por enquanto, foi suspenso, e aí, no fundo, tem países, navios, que ficam com receio de fazer essa rota. Imagine, você não tem mais acordo, e a insegurança de você passar com um navio lá e
e algum dos países atacarem porque o acordo não está firmado. Eu estava vendo que o custo, o seguro, na verdade, do navio, dado esse caos, é muito elevado. Então, pagar um seguro de guerra ainda, para poder escoar esses grãos, é imaginável. Então, está ali no fundo, sem saber para onde vai. Um imbróglio, né? Um imbróglio. Boa palavra. E aí, as Nações Unidas, a Turquia, diversos países estão tentando negociar para voltar a Rússia para a mesa e poder discutir. O Putin falou que, olha, se as nossas exigências forem atendidas, a gente volta. Se não, vai ser ruim. E aí, qual que é o problema? Se a gente vai ter uma menor oferta de alimentos, isso gera pressão sobre as cotações. E isso vai gerar um problema, porque países estavam contando, se beneficiando de uma estabilidade na inflação de alimentos, podem começar a sofrer. E aí, diante desse imbróglio todo, o que aconteceu? Na segunda-feira, após não renovação do acordo, a Rússia atacou essas 3 cidades. Na verdade, atacou Odessa, especificamente aqui, que era um dos portos que estavam aí participando desse acordo. Aí, Vini, se quiser me colocar a segunda imagem, por favor. Espera aí, só um segundo. Que aqui a gente se vira na hora, né? Eu coloquei em tela cheia aqui. E ali a região, né, ela teve uma certa escalada do tensionamento, né? A Ucrânia atacando algumas partes ali na região, a Rússia também. Então você tem uma certa escalada, né, que também ajudou com que a Rússia quisesse sair, né, desse acordo, né? Enfim, você tem uma série de questões ali. A gente falou, né, há 500 dias atrás, a gente não imaginaria que a gente estaria 500 dias depois ainda da guerra, falando sobre as consequências que ela gera na economia global, né, de aumento de preço de alimentos, pode bater na inflação, isso pode dificultar o trabalho dos bancos centrais pelo mundo. Então é muito complexa a questão, né? E aí, em contrapartida, nesse mesmo episódio que estava acontecendo, então, acabou o acordo, foram negociar com a Rússia, ao mesmo tempo a Rússia atacou alguns portos que escoavam os grãos, e a ponte entre Crimeia e Rússia, Crimeia que foi conquistada em 2014 pela Rússia, tem uma ponte que era a principal ponte de suprimento militar para a Rússia na guerra da Ucrânia, ela foi atacada. A Ucrânia, até onde eu li, não assumiu responsabilidade desse ataque na Crimeia, nessa ponte que aqui eu coloquei nessa foto. Então ficou nesse imbróglio, ficou nessas problemáticas que vão acontecer. Qual que é a minha visão? Eu acho que, devido à sensibilidade do tema em relação à parte de alimentos, que é sensível aos bancos centrais, que ajudou todo no processo de inflação, que está dando resultados agora, eu acho que os países devem ceder à Rússia, esse acordo pode voltar em breve. É claro, dado que é tão complicado e inesperado a parte de geopolítica, a gente não tem muita certeza, você tem que ir acompanhando ao longo do tempo. Mas eu acho que o tema está muito sensível, a importância dela foi muito grande, se eu não me engano, desde o ano passado foram exportados 32 milhões de toneladas métricas de alimentos, e isso abasteceu o mundo de forma bastante relevante. Então vamos continuar acompanhando, acho que esse é o ponto aqui na Suno, a gente tenta informar quais são os riscos, tá? Então aqui, esses 2 episódios aqui merecem a nossa atenção, vamos ver como que vai se dar os preços dos alimentos, o trabalho dos bancos centrais e a sensibilidade do tema. Talvez a gente pode ver este episódio, pelo menos, tendo uma atenção especial dos países e o acordo voltar em breve. Bom, eu acho que esses são os 2 temas internacionais. Só para a gente fechar aqui, o Cássio perguntou onde que está essa live. Foi na hora que você falou sobre o João, né, amigo do Rafa, que fez a live aí com vocês. Foi logo que saiu, né, que começou a guerra, né? Deixa eu procurar aqui. Se você digitar no YouTube, Cássio, Suno, live, guerra na Ucrânia. Vamos ver se eu acho aqui fácil. E essa live deve estar no canal, né, na verdade. Está no canal da Suno, só que deve ter sido lá em março 22, talvez. Faz pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos. E aí o João, ele traz uma série de questões, né? Ele analisa ali e ele traz alguns pontos bem relevantes, né? Esse tipo de guerra em que você tem ali a Rússia lá invadindo a Ucrânia, com os exércitos ali tomando territórios, essa é uma guerra que é muito complexa, né? Porque ela
demora muito mais, a questão de você tirar soldados, colocar, enfim, a logística, isso aí, a própria característica da guerra atual, ela tende a ser mais duradoura mesmo, né? A gente não imaginava que seriam aí quase 500 dias, mas o ponto é que a gente viu ali que a forma, né, de invasão da Rússia e tudo mais, enfim, o João explica bem ali na live, ele já dava indícios de que poderia ser uma guerra um pouco mais duradoura de fato, né? E ele traz aí uma análise mais de política internacional mesmo, para entender esses movimentos, tanto do Putin, enfim, que envolve ele na região. Cássio, eu estou colocando esse primeiro link aqui. Será que foi? Estou dando o ok aqui, não sei se está indo. Dá para projetar minha tela aqui também? Mas qualquer coisa manda nos comentários do link que o pessoal depois acessa, ficar salvo aqui, né? Então, mas eu tentei mandar aqui e não foi. Agora acho que foi. Bom, vamos seguindo para o segundo tema aqui que é importante. Eu vou tentar jogar aqui na live. Mas, caso qualquer coisa, a live chama Rússia versus Ucrânia. A guerra está próxima do fim. Depois, Rússia e Ucrânia e o cenário internacional são os dois temas aí importantes que a gente está mostrando, tá? Então, se você colocar Suno, Rússia e Ucrânia, provavelmente vai aparecer. Vou tentar colocar nos comentários depois. Não sei por que não está indo o link aqui. E o último tema da live, importante vocês acompanharem a agenda da semana. O Rafa quiser falar aí. Boa. Eu vou fazer só um parênteses antes de começar. A gente não falou hoje sobre Boletim Focus por um motivo importante. A gente teve hoje, foi postergado para amanhã, né, o Boletim Focus, porque hoje teve a Copa do Mundo Feminina, né, teve o Jogo do Brasil, e aí o Banco Central e o governo decidiram postergar para amanhã, mas aí amanhã a gente já tem aí, né, como é que estão as expectativas de inflação, PIB, se manteve, se aumentou, enfim. A tendência é que não haja tantas mudanças aí, mas é sempre importante estar ligado aí, porque às vezes a gente tem algumas pequenas alterações que são relevantes da gente notar. Mas em relação... Você quer falar alguma coisa? Não, Cássio, coloquei os links, tá? Consegui passar nos comentários, no chat. Boa. Mas, enfim, essa semana está um pouco mais movimentada de dados, né? Hoje a gente já teve alguns dados aí de PMIs, né? Que são aqueles termômetros, índices de atividade econômica lá na Europa, que vieram aí, inclusive, abaixo do esperado. Né, a gente teve também nos Estados Unidos, também vieram aí um pouco abaixo do esperado, como eu falei, isso foi visto como uma boa notícia, né? Amanhã a gente tem IPCA 15, né? Isso aí é um dado importante, aí pode ser, né, que venha aí um dado até bem baixo, né? A tendência é que venha bem baixo esse IPCA 15 de amanhã. Confiança do consumidor, é importante a gente ter acompanhado mais de perto essa questão para ver como é que estão as expectativas dos consumidores para o futuro. A gente tem notado, quando a gente olha para a confiança do consumidor, a gente olha para a situação, é dividido entre situação atual e expectativas. A situação atual é ruim, só que as expectativas estão melhorando cada vez mais, né? Dando indícios de que daqui a alguns 6 meses, enfim, para o ano que vem, o consumo os consumidores estejam mais propícios a fazer, né, a consumir, dado que a taxa de juros deve cair, crédito ficar um pouco mais barato, teve o programa Desenrola agora, então são questões aí que podem melhorar a parte de consumo. Quarta-feira a gente tem decisão do Fed, como você já bem trouxe, e quinta-feira, Banco Central Europeu, né, também, ou seja, né, semana movimentada aí com os principais bancos centrais do mundo tomando decisões, provavelmente os dois devem tomar decisões muito parecidas, né, devem ser, né, aumentos muito próximos. Também na quinta-feira a gente tem o PIB dos Estados Unidos, né, do segundo trimestre, é a primeira, né, eles soltam 3, se eu não me engano, 3 vezes, né, essa é a primeira prévia, para ter uma noção de como é que veio, esse PIB é um dado importante, para ver como é que está, né, a atividade econômica dos Estados Unidos, se vai ter aquela questão que a gente vem discutindo, se vai ser um pouso mais suave, se está caindo um pouco mais, é um dado importante. Temos CAGED também, mercado de trabalho no geral, né? A gente tem CAGED na quinta e PNAD na sexta, e aí é um bom indício também para a gente ver como é que está o mercado de trabalho brasileiro, né? Se ele já começa a perder de fato dinamismo ou ele continua surpreendendo aí, dado que a atividade brasileira, né, veio surpreendendo no primeiro trimestre, mas a gente acredita aí que a tendência é uma perda de dinamismo, provavelmente uma menor criação de trabalhos, né, de vagas de trabalhos formais, taxa de desemprego provavelmente vindo um pouquinho mais estável, né, acho que esses aí são os principais. E tem mais 2 dados de inflação importantes. Aqui no Brasil, o GPM tem surpreendido muito, né, tem vindo aí com deflações e mais deflações, a tendência é que venha mais deflação, né, então a gente estava ali com um GPM próximo de 15%, 20% ano passado, e agora está com uma deflação, né, então é uma queda bem grande. E o índice PCE, né, que é aquela inflação que o Banco Central dos Estados Unidos acompanha mais de perto, né? A gente vai ter esse dado agora na sexta-feira, 9h30 da manhã, que é um dado importante também, que dá indícios para ver
como é que o Fed você está conseguindo aí vencer essa batalha da inflação, né? Boa. Semana cheia de indicador, hein? Cheia, tá Cheia. bastante, Que não cara. teve na semana passada, vai ter nessa. A gente estava conversando com a nossa assessoria de imprensa, a gente até falou, Bianco, que não teve essa semana de dados, não teve semana passada, vai ter essa. Ela olhou e falou, nossa. Tá cheia. O ficar de olho, pessoal, IPCA 15, realmente ali a gente faz os comentários, principalmente para a imprensa. Fique ligado, a gente deve soltar algo nas redes sociais amanhã, porque vai ser importante para o Banco Central. Se vier muito bom, o mercado está vendo que o Banco Central pode cortar até mais taxa de juros do que eu espero. Eu espero 25 bases, algo marginal, primeiramente, depois algo melhor. Alguns, se o dado de inflação vier muito bom, muitos acreditam. Eu sou um pouquinho mais cético, mas de qualquer forma, o IPCA 15 vai ser extremamente importante. É uma discussão que pode vir, né? Dependendo do dado como for, pode ser que já comece a discutir, né? Se pode ser 0,25 ou 0,50, né? Vini, mais algum recado para o pessoal? Damos meia hora de live aqui. Tem um recado só aqui para o pessoal, né? Semana passada a gente falou sobre Semana do Assinante, que era para assinantes, para já assinantes Suno, né? Então, renovação ou upgrade. E agora a Suno está com uma promoção aqui que, pô, eu não gosto de ficar falando, porque assim, os números falam por si só. Então, a Suno Premium aí está com 60% de desconto, tá? Aqui é a página, né? Então, o link já está na descrição para quem quiser conferir. E para quem não é assinante ainda, eu acho que é uma boa oportunidade aí de se tornar e considerar. Né? A Suno Premium é a assinatura mais vendida da Suno, não é a mais completa é a Suno Black, mas a Suno Premium já tem bastante coisa, como carteira de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, tem macroeconomia, né? E você tem acesso também aos conteúdos do Suno Start, já que estão abaixo da Suno Premium, tá? E aqui no site você vai ter mais informações, aí eu vou até na página de preço direto aqui, tá? Tem bastante coisa, tem alguns depoimentos, ó, tem toda a equipe aqui, professor Baroni, o Sung, o Marcos Correia, tem bastante gente aqui. E aqui, né, já vem o preço aqui com desconto. Então, antes, no ano, né, você pagava R$ 1.452,80 e agora você paga aí R$ 581. Tá? Então é bastante desconto. E outra coisa, né? Não é só a Suno Premium que você leva mais 2 cursos, que é o Investindo em Renda Fixa, tá? Que a gente soltou ano passado, então inclusive o próprio Sung e Rafa tem participação no curso também, então é um curso sobre renda fixa, a gente aborda lá bastante coisa, bastante temas né, dentro do mundo de renda fixa, desde o básico até o mais avançado. E o Sung e o Rafa também tem um módulo lá de macroeconomia, é bem legal. E tem o outro curso aqui que é contabilidade para investidores. Então, além da assinatura, você leva aí também esses 2 cursos junto com esse desconto aí de 60%. Tá? Não sei aqui qual é o tempo que o pessoal tem para entrar nessa oferta, mas eu acredito que não seja muito, até porque semana passada a gente teve aí para quem já era assinante, agora a gente abriu para quem não é assinante ainda. Então... Ô Vini, acho que tem 2 benefícios importantes aí, se eu olhar um pouquinho para baixo, só para avisar o pessoal. Então, temos 7 dias aí de garantia, que eu acho que se você não gostar, a gente devolve, tá? Então, importante. E esse eu acho que importante é o performance. Se você pegar todas as carteiras da Suno, a gente bate todos os nossos benchmarks, tá? Então, você vai aprender junto com a gente e vai performar muito melhor do que o mercado. Exatamente. E aqui no site o pessoal pode até ver mais detalhes, né? Às vezes tem gente que gosta de ver aí com calma. Acho que é interessante mesmo e são 2 pontos relevantes, né? Você pode testar, ver os conteúdos, eu acho difícil da pessoa devolver, né? Porque é tanto conteúdo que o que já tem de conteúdo lá, né? Porque você tem acesso a todos os conteúdos históricos. Assim, são anos para você ler tudo, eu acredito, né? E ainda a pessoa trabalhando e fazendo outras atividades é difícil de conseguir consumir todo o material em pouco tempo. Então, eu acho que vale a pena para quem não conhece, conhecer. E o link está aqui na descrição e se puder o pessoal mandar aí nos comentários também, o pessoal já acessa mais fácil aí. Mas acredito que seja isso, né? tá? Só para falar, garantias de retorno passado não são garantias de retorno futuro, né? Acho que é um ponto principal. Mas aqui que a gente tenta ensinar e tentar trilhar, no fundo, o caminho do investidor para te ajudar ao longo do seu dia a como escolher uma empresa, como investir na renda fixa, montar um bom portfólio
portfólio a gente tem aqui na Suno Premium, que é como você pode alocar em quais ativos, classes de ativos, né, renda fixa, dependendo do seu perfil, do seu objetivo. Tem uma ferramenta que eu, Vini, a gente cuida aqui com carinho, também pode te ajudar a montar a sua carteira. De qualquer forma, se a gente olhar para trás, as carteiras da Suno estão muito bem posicionadas, né? Acho que esse é um ponto importante para esclarecer, né? Pô, e aí eu acho que você até tocou um ponto importante, que é a questão da gente tentar fazer com que o investidor ele aprenda junto, né? Ele se torne independente, tenha autonomia. Então a gente tenta trazer uma série de cursos, a gente tem o Finanças Passo a Passo, que eu escrevo junto com você, que a gente traz aí vários conceitos de mercado, de economia, insights, entender um pouco de, por exemplo, de finanças comportamentais. Então a gente tenta trazer uma série de questões, desde os ativos até, né, você tentar mudar a sua forma de olhar para o mercado, de olhar suas finanças e tal. Isso faz toda a diferença, né? Algo que vai acompanhar a sua vida inteira, as suas finanças. Então, desde o quanto mais cedo você começar a tentar se desenvolver e se aperfeiçoar, acho que mais benefícios você vai colher no futuro, né? E para fechar, acho que com chave de ouro, tem os plantões também, que são praticamente cada dia da semana tem um plantão de dúvidas ao vivo com os analistas de cada carteira. Então, o Rafa até faz o Economia Explicada, que é para a partir de Suno Start, mas quem já é Premium pode acessar também. E hoje, inclusive, para quem é assinante aí, ou até para quem se tornar agora, hoje tem plantão de renda fixa, aí espero todos lá ao vivo às 18 horas, tá? Então, já fica aí o convite para quem ou já é ou vai se tornar assinante aí com esse link e esse desconto aí de 60%. Ó, a Vilma até falou aí, sou assinante e recomendo. Obrigado, Vilma. Estamos aí para isso. Tem recados finais aí, Sung, Rafa? Senão, liberamos o pessoal para o almoço aí. É isso, pessoal. Qualquer coisa, nos siga nas redes sociais. _ Gustavo.Sung, tem Vinícius M. Romana, certo, Vini? Isso, exatamente. E aí, a gente pode conversar por lá. Valeu, pessoal. Boa. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Boa semana a todos.